No vídeo de hoje, vocês acompanharão a história de um homem que viu o seu casamento desmoronar. Isso após sua esposa sugerir abrir o relacionamento, segundo ela, para eles se aproximarem ainda mais. Em meio à confusão, dor e desilusão, ele descobriu segredos que o deixaram devastado, forçando-o a confrontar suas emoções e tomar decisões difíceis. Enfrentando a traição e a manipulação, ele decidiu pelo divórcio e iniciou um complicado processo de recuperação, enquanto a esposa, agora arrependida, tenta desesperadamente consertar o que destruiu. O dog do Reddit. Olá, amigos! Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, teremos a participação especial de uma celebridade aqui na comunidade Reddit. Eu o encontrei durante uma das minhas caminhadas, enquanto eu lia alguns relatos aqui para vocês. Aparentemente, ele estava fazendo o mesmo. Conversamos um pouco, e ele aceitou participar do vídeo de hoje. Eu estou falando do nobre do Reddit em pessoa. Ora. Se não é o meu amigo Dog do Reddit. Muito obrigado pelo seu convite, Dog. Estou muito feliz em poder participar com você no vídeo de hoje. Você sabe que eu não perco a oportunidade de acompanhar um relato novo, né? Mas me diga, Dog, qual será o relato de hoje? Que bom, nobre! Então, o relato de hoje é sobre relacionamento aberto. Ou será que é sobre traição? Vamos acompanhar juntos e comentaremos durante as atualizações. Ao final de tudo, gostaria de saber a sua opinião final. O que acha? Melhor impossível, Dog. Estou realmente pronto para acompanhar esse relato. Prevejo que ele será dos bons. Perfeito. Eu também. Então bora lá. Minha esposa abriu o nosso casamento contra a minha vontade. Me preparei e me divorciei dela, mesmo com ela me implorando para ficar. Alguém saberia me dizer se existe uma receita perfeita para um casamento perfeito? Talvez açúcar, tempero e tudo que há de bom? Eu realmente não sei dizer. Só sei que nunca imaginei que eu estaria aqui no Reddit escrevendo isso. Eu, homem de 35 anos, e Ellie, mulher de 36 anos, somos casados e não temos filhos. Depois de 6 anos de casamento, eu achava que tínhamos um relacionamento bastante forte. Todavia eu não podia estar mais enganado. Meu casamento estava mergulhando em uma escuridão, somente Deus sabe há quanto tempo. Agora eu me pergunto se algum momento desses 6 anos foi real. Bem, adentrando no relato em si, no mês passado eu estava visitando o meu avô em sua fazenda. Era seu aniversário de 80 anos, e a família decidiu dar uma festa, pois sua saúde estava piorando drasticamente. Ellie também participou da celebração, mas voltou na manhã seguinte por causa de compromissos em seu trabalho. Decidi então passar uma semana com o meu avô em sua fazenda, em nome dos velhos tempos. Trabalhei remotamente durante esses 5 a 6 dias de estadia. Durante esse período, Ellie e eu conversávamos por videochamada praticamente todas as noites. Em uma dessas noites em que estávamos no chat de vídeo, falando sobre coisas aleatórias, ela me soltou uma bomba que despedaçou a minha ilusão do nosso casamento. Em certo momento ela basicamente me perguntou: você já pensou em abrir o nosso casamento? E eu congelei. Meu estômago revirou. Meu cérebro ainda tentava processar aquelas palavras. Eu estava fazendo algo durante a chamada. Imediatamente olhei para a tela, esperando ter ouvido errado. Perguntei o que ela tinha dito. Ela revirou os olhos e disse: e não precisa exagerar. Eu só pensei: por que não abrimos nosso casamento? Você sabe, ver outras pessoas. Acho que seria divertido para apimentar as coisas. Sua abordagem foi tão casual, como se estivesse sugerindo um novo destino para um passeio nas férias ou uma ida a um restaurante diferente para experimentar. Por um instante eu fiquei mudo, apenas em silêncio, tentando processar o que ela havia acabado de dizer. Minha mente estava correndo com vários pensamentos. Isso não era a gente. Não éramos o tipo de casal que precisava apimentar as coisas dormindo com outras pessoas. Não entendia por que ela estava sequer pensando nisso, muito menos trazendo o assunto como se fosse uma conversa normal. Finalmente, eu disse: e não, nunca pensei nisso e não quero. Ela deu de ombros, tentando disfarçar, e disse: e eu só pensei que poderia ser divertido, sabe, algo diferente. Ouvi falar de outros casais que fizeram isso e estão mais felizes agora. Ela ainda citou pessoas conhecidas, falou sobre celebridades que fazem isso, casais que praticam relacionamentos abertos e que são felizes. Meu coração batia forte no peito. Não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Quando ela terminou, eu perguntei: o que está acontecendo, Ellie?
Como isso passou pela sua cabeça de que deveríamos abrir o nosso casamento? Ela deu algumas desculpas. Disse que estava lendo sobre esses casais poligâmicos, ou poliamorosos, e suas vidas felizes e ficou empolgada com isso. Ouvi pacientemente a tudo, tentando encontrar sinais de alerta maiores, e quando ela terminou, disse com uma voz firme: Não, absolutamente não. Não estou interessado em compartilhar você com mais ninguém. Não foi esse tipo de casamento que eu aceitei. Ela concordou, mas pude ver a decepção em seus olhos. Ela rapidamente mudou de assunto. Mas algo dentro de mim dizia que isso não tinha acabado ainda. Eu pretendia passar mais alguns dias na fazenda, mas depois dessa conversa, não consegui mais ficar lá. Eu estava ansioso. Voltei para casa no dia seguinte. Ela estava trabalhando fora na hora em que cheguei. Ainda, devo dizer aqui que já passei tempo suficiente no Reddit para saber que, quando seu parceiro sugere casamento aberto, é mais provável que ele já tenha traído ou esteja prestes a trair. Verifiquei rapidamente seu armário e a penteadeira dela para encontrar qualquer evidência de traição, mas não encontrei nada. Quando ela voltou à noite, não ficou surpresa ao me ver. Disse que sabia que eu voltaria correndo para casa depois da conversa da noite anterior. Ela ficou passivo-agressiva e virou a situação contra mim, dizendo que eu estava acusando de traição. Esclareci que não estava suspeitando dela, mas estava preocupado com seu súbito interesse por essa história de poliamor. Ela tinha uma lógica bem distorcida para minha preocupação e disse: Viu? É por isso que as pessoas optam pelo poliamor, sabe? Para lidar com a insegurança de se seu parceiro está te traindo ou não. Você sabe que seu parceiro te ama e não vai te deixar. Isso é tudo o que importa, certo? Eu respondi a ela que não se tratava só disso. Não posso compartilhar meu parceiro só porque ele falhou em me dar segurança. É nossa responsabilidade fazer com que o outro se sinta seguro. As coisas ficaram um pouco intensas daí em diante, e eu perguntei diretamente se ela estava me traindo. Ela imediatamente me entregou o telefone para eu verificar. Bem, não sou tão ingênuo quanto ela pensa. Se ela sabia que eu voltaria para casa e estava me dando o telefone para checar, com certeza ela já teria apagado tudo de comprometedor ou suspeito, caso houvesse algo lá. Nem fazia sentido verificar. Então eu disse que confiava nela e não queria ver. Nesse instante ela começou a chorar e disse que nunca tinha me traído. Era apenas um pensamento passageiro que ela compartilhou comigo e nada mais. Chegou ao ponto em que eu comecei a me sentir culpado por suspeitar dela. Ela me garantiu que nunca me trairia. Nós nos beijamos e pensei que estávamos resolvidos. Tudo foi tranquilo nos dias seguintes. Mas, eventualmente, ela começou a se tornar distante e mais quieta do que o normal. Ela estava mais ocupada, frequentemente ausente durante o jantar, rolando distraidamente o celular ou olhando para o nada. Isso tudo quando devíamos estar conversando. Ela começou a ficar até tarde no trabalho com mais frequência, algo que nunca fazia antes também. Confrontei-a sobre isso, perguntando por que de repente estava tão ocupada. Ela me ignorou, dizendo que a carga de trabalho havia aumentado e que eu estava sendo ridículo por questionar isso. Não deixei passar, mas também não estava certo sobre o que pensar. Mas sempre que insistia, ela me oferecia o celular para verificar. Eu queria confiar nela, mas não conseguia afastar a sensação. Aquela sensação, sabem? Se algo estava errado, se ela estava escondendo algo. Depois dessa conversa, não conseguia mais tirar essas ideias da cabeça. Por que ela sugeriria algo assim? O momento da sugestão de abrir o casamento só piorou as coisas. Fora isso, eu havia recebido uma oferta para um trabalho de 3 semanas fora do nosso país. Era uma grande oportunidade, mas estava receoso em deixar ele para trás, ainda mais com essa ideia em minha mente. Comecei a questionar cada interação, cada sorriso, cada risada. A ideia me atormentava. Mas tentei deixar de lado, dizendo a mim mesmo que eu provavelmente estava sendo paranoico. Ellie nunca tinha me dado motivos reais para eu desconfiar dela antes. E agora também, sempre me oferecia o celular. Talvez fosse só um pensamento passageiro e nada mais. Depois de muito refletir, eu aceitei a oferta. Eu fui e fiquei fora por 3 semanas. Nos comunicávamos regularmente, mas não conseguia afastar a sensação de que ela estava se distanciando. Tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça, mas as mensagens de Ellie começaram a mudar após alguns dias. Ela parou de enviar mensagens com frequência, e quando fazia, eram curtas e distantes. Eu mandava longas atualizações sobre meu dia, sobre como sentia sua falta, mas ela respondia com palavras rápidas e breves. Parecia que ela não se importava mais. Perguntei uma vez mais se tudo estava bem, e ela deu a mesma resposta. Só estou ocupada, não se preocupe. Mas eu não me convenci. Insisti um pouco mais e ela trouxe de volta o assunto de casamento aberto, dizendo, viu? É por isso que casamentos abertos funcionam hoje em dia. Não há limites. Você se sente seguro, seu parceiro e você sempre aproveitam a vida.
Você está fora há 3 semanas. Eu tenho minhas necessidades de espaço também. E você está preocupado que eu possa estar te traindo. Então é melhor abrirmos o casamento mesmo. Desta vez, não foi uma mera sugestão. Ela falou com convicção. Estava claro que ela queria isso, gostasse eu ou não. Fiquei sem palavras. Disse que discutiríamos isso quando eu voltasse. Novamente, decidi voltar mais cedo da viagem. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Não contei a Ellie que estava voltando. Queria uma vez mais tentar pegá-la de surpresa, e ver o que ela estava fazendo quando achava que eu ainda estava a milhares de quilômetros. Quando cheguei em casa, tudo parecia normal, até demais, na verdade. A casa estava impecável, como se ela estivesse preparando tudo para minha chegada. Ela me recebeu com um sorriso de surpresa. Mas algo na reação dela parecia errado, como se estivesse fingindo. Observei-a com cuidado. Sem muito orgulho dessa vez, eu chequei o seu celular, mas não encontrei nada. Também pensei que ela traria o assunto crítico de volta. Mas não trouxe. No dia seguinte, que foi ontem, quando ela voltou do trabalho, ela entrou furiosa no quarto e disse: "Olha, temos que fazer isso." Fiquei confuso. Fazer o quê? Sem manter contato visual, ela disse: "Tenho conversado com algumas pessoas. Tem um casal que eu conheço, e eles fazem isso há algum tempo. Funciona para eles, e acho que funcionará para nós também." Pude sentir meu sangue ferver. Pessoas? Que pessoas? Eu disse. Ela hesitou antes de admitir que tinha conhecido esse casal por meio de um fórum online. Todos eles estavam envolvidos no estilo de vida de casamento aberto e a incentivaram a tentar também. Nesse momento eu perdi a paciência com ela e disse algo como: "Você já está conversando com eles sem nem sequer eu aprovar isso. Você percebe o quão errado isso é?" Para minha surpresa, ela explodiu comigo e disse: "Eu tenho tentado fazer você entender, mas você está preso a esse conceito velho e sem graça de monogamia. Tenho esperado por você, mas vou abrir esse casamento, goste você ou não." Demorei um momento para processar o que ela tinha dito. Mas então segurei seus ombros e perguntei diretamente: "Você já me traiu, não é? Olhe para mim e responda." Seu rosto ficou vermelho e ela finalmente confessou a verdade. Admitiu que estava vendo alguém por trás das minhas costas. Ela se acalmou e gaguejou um pouco, evitando o contato visual. Ela disse: "Eu não traí você, quero dizer, não exatamente. Foi só uma vez. E achei que você pudesse aceitar e se juntar a mim, foi só uma vez." Ela achava que eu me juntaria a ela. Confesso que me senti muito mal. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A raiva que vinha crescendo dentro de mim finalmente explodiu. Eu nunca fui de perder a calma facilmente, mas estava a ponto de ir para cima dela naquele momento. De alguma forma, me controlei e disse: "Você achou que eu aceitaria isso? Você me traiu, essa é a verdade. Não me importa se foi uma vez ou 1000 vezes. Você quebrou minha confiança e isso é o fim da história." Ela ainda repetiu que havia sido só uma vez, mas eu tenho certeza de que não foi apenas uma vez. Nunca é. Saí da casa antes de fazer algo do que me arrependesse. Passei a noite na casa do meu primo e voltei para casa hoje de manhã para pegar o essencial. Planejo ficar em um motel por alguns dias e planejar o meu próximo passo. Meu casamento está praticamente acabado na minha cabeça, mas não quero tomar decisões impulsivas. Se eu ver o rosto daquela cachorra novamente, posso ser levado ao extremo. Então, preciso me afastar dela. Ele tinha mesmo que chamá-la de cachorra ali no final? Isso me deixou um pouco triste, porque nós dogs somos incapazes de trair alguém. Então ele falar assim me entristeceu um pouco. Tudo bem, meu amigo. Se acalme. Tenho certeza que ele falou assim apenas como mera expressão mesmo. Entendi, nobre. Bem, acredito que quando alguém começa com esse papo de relacionamento aberto, a tendência das coisas irem bem não é muito grande, né? Fora que isso, na verdade, já foi uma traição, por mais que ela diga que não. É verdade, Dog. É como sempre falo, quando alguém pede um relacionamento aberto, essa pessoa já está interessada em alguém ou já está traindo. E como o autor já acompanhou histórias similares no Reddit, ele já tinha uma boa ideia do que estava por vir. Mas vamos continuar com a história. Estou curioso para saber o que vem a seguir. Eu também. Vamos continuar então. Primeira atualização. Há algum desenvolvimento no meu caso para quem estiver interessado em ler mais. Como mencionei, fiquei em um motel por alguns dias tentando clarear a mente e descobrir o que fazer a seguir. Eu estava furioso, com o coração partido e confuso. Uma parte de mim ainda amava, mas eu não conseguia superar a traição.
Durante esse tempo, recebi apenas uma mensagem de Ellie, e nenhuma ligação. A mensagem dizia: eu sei que você está com raiva agora, e isso faz sentido, mas se você pensar bem, verá que eu tentei te incluir. Eu queria experimentar isso com você. Não é uma traição. Eu te amo. E isso é algo que vai nos aproximar. Também sei que você me ama tanto que eventualmente vai se juntar a mim. Te garanto que seria divertido. Imediatamente procurei um advogado de divórcio, pagando a mais para conseguir uma consulta rápida. Mas quem se importa com dinheiro agora? Minha vida estava desmoronando. Até paguei um extra para tentar agilizar o meu caso. E depois de uma semana, voltei para casa e a encontrei no telefone, flertando abertamente com um cara. Ela nem parecia culpada quando a peguei. Em vez disso, sorriu para mim como se nada estivesse errado. Ela desligou a ligação e veio me abraçar. Eu apenas passei por ela e me sentei no sofá. Ela me abraçou de lado e disse: eu sabia que você ia aceitar. Vai ser tão divertido. Sabe? Espero que você encontre alguém também. Eu me senti em seus braços, e a única sensação que me veio foi o desprezo. Então eu lhe disse, eu pedi o divórcio. Ela congelou. Logo depois ela deu uma risada e disse que eu não poderia ter feito isso, pois ela sabia que eu amava. Nesse momento uma ideia passou pela minha cabeça. Li uma história no Reddit sobre um cara cuja esposa destruiu a casa toda quando ele quis se divorciar dela por infidelidade. Eu não queria passar por isso. Tinha coisas valiosas e não podia me dar ao luxo de perdê-las. Outro ponto é que não seria bom deixá-la em alerta para o que viria a seguir. Então achei melhor dar um passo atrás e surpreendê-la. Disse que ainda não tinha feito, mas que do mesmo jeito que ela considerou algo sem minha autorização, agora eu também estava considerando algo sem a concordância dela. Então, após mais algumas palavras trocadas, disse que tinha que tomar um banho e trabalhar. Decidi que esperaria que os papéis do divórcio chegassem. Enquanto isso, tentei evitar ao máximo ter conversas além das básicas com Ellie. Evitei até o contato visual, porque o rosto dela agora fazia o meu sangue ferver. Aluguei um apartamento e estava aos poucos mudando minhas coisas para lá, sem que ela percebesse. Eu estava trabalhando de casa naqueles dias. Além disso, ela estava ocupada demais se iludindo em seu mundo de fantasia, então não notou nada. Ela pensava que eu estava apenas me remoendo com isso e que eventualmente eu aceitaria. Uma semana depois, recebi os papéis. Esperei um bom momento em que ela tivesse saído para trabalhar, e comecei a empacotar as minhas coisas para poder sair de lá. Contratei um serviço de transporte e enviei tudo. Tudo o que era meu. Alguns móveis, o sofá e até o guarda-roupa menor. Joguei todas as roupas e acessórios dela no chão e esvaziei o quarto. Ah, sim. Mais uma coisa. Busquei gravar a maioria das conversas que tive com ela depois de voltar para casa. E não, tenho quase certeza de que ela não sabia disso. Eu já tinha noção de que precisaria do máximo de provas possível. O advogado me explicou que o divórcio quase sempre é uma batalha feia. Quando ela voltou para casa naquela noite, eu a estava esperando. Ela ficou mais do que chocada ao encontrar metade das coisas desaparecidas, além de ser notificada com os papéis. A expressão em seu rosto era impagável. Ela estava horrorizada, como se nunca tivesse pensado que eu realmente levaria isso adiante. A princípio, ela não acreditou que fosse verdade. Ela ficava dizendo: pare com isso, isso tudo vai passar. Você está fazendo isso só para me impedir de abrir nosso casamento, certo? Eu dei um sorriso de deboche, até mesmo como uma pequena forma de vingança, empurrei os papéis em cima dela, e disse basicamente o seguinte: e isso é de verdade, sua idiota. Quando ela finalmente entendeu a situação, ela ficou louca. Começou a chorar, segurando o rosto com as mãos e dizendo que me amava e que não suportaria se separar. Segundo ela, ela fez tudo para apimentar nosso casamento. Implorou para que eu esquecesse tudo o que aconteceu nos últimos meses. Ela prometeu parar de falar com outros homens e que ela aceitaria ficar só com a monogamia novamente, se era isso que eu tanto queria. Ela estava histérica, começou a querer ficar agarrada a mim, tentando me convencer a ficar. Chorava e repetia a mesma coisa. Ela não parava de dizer: eu farei qualquer coisa. Não verei mais ninguém, eu juro. Só não me deixe. Mais uma vez eu tive de rir e lhe disse: você está dizendo isso agora só porque sabe que estou falando sério. Mas é tarde demais. Você fez a sua escolha, você me mostrou o tipo de respeito e amor que tem por mim, então agora aceite as consequências disso como uma mulher adulta. Empacotei o resto das minhas coisas, e enquanto saía, ela desabou no batente da porta e ficou ali no chão, ainda chorando. Mas eu não olhei para trás e fui embora. Ela tentou me ligar, mas rapidamente a bloqueei de todos os lugares. A melhor amiga dela tentou me contatar no Instagram, mas eu disse que não queria falar com ninguém, e a bloqueei também. Desde então, já se passaram 3 dias. Tenho vivido sozinho, tentando me manter ocupado.
O choque e a dormência passaram, e agora tudo o que sinto é dor, raiva e solidão. Tenho ido à academia algumas vezes durante a semana, feito caminhadas curtas e ido ao escritório para manter a mente longe dos pensamentos negativos. A verdade é que as palavras dela ainda estão martelando na minha mente sem parar, e isso está me esgotando. Ela realmente insistiu no argumento de que ela não traiu? Sério mesmo? Pois é, nobre. Acho que essa mulher está delirando. Onde já se viu? Abrir o relacionamento sem o parceiro concordar? Isso se chama trair, não abrir o relacionamento. Exatamente, Dog. Abrir o relacionamento era só uma desculpa para ela continuar traindo sem peso na consciência. Felizmente, o autor deu a ela um choque de realidade com o pedido de divórcio. Exatamente, meu amigo. Só quando ela começou a sentir que poderia perder o OP de verdade, foi quando ela começou a se desesperar. Eu ainda duvido que ela estava desesperada mesmo. Talvez ela estivesse apenas tentando manipulá-lo através do choro dela. Já vimos muito disso acontecer. Com toda a certeza. E o OP foi bem sagaz ao fazer a mudança dele enquanto ela não estava. E quando ela chegou, ele apenas a informou de tudo e saiu. Assim evitou mais conflitos desnecessários. Será que o autor vai manter sua decisão? Eu espero que sim, nobre. Vamos ver na próxima e última atualização. Segunda atualização. Aqui está uma atualização. Ela contatou o meu advogado e pediu que ele agendasse uma reunião comigo, só então ela cooperaria com o divórcio. Meu advogado insistiu para que eu me encontrasse com ela para acertar as coisas, caso eu quisesse um processo mais tranquilo. Ele me aconselhou sobre algumas precauções para a reunião. Enviei um e-mail para ela com as condições. Eu gravaria a conversa e nos encontraríamos em um lugar público. Eu precisava me proteger de qualquer manipulação que ela pudesse tentar. Ela implorou para nos encontrarmos em casa, para que pudéssemos conversar mais à vontade. Eu neguei. Em vez disso, reservei uma mesa em um café menos movimentado. Quando cheguei, ela já estava lá sentada. Ela se levantou para me abraçar, mas eu não correspondi. Passei por ela e me sentei do outro lado. Ela parecia péssima. Olhos inchados, rosto marcado por lágrimas. Ela parecia arrasada. Mas eu não podia me deixar importar. Disse a ela que ia gravar a conversa e liguei o gravador. Imediatamente as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, e ela disse sinto muito. Já estou me sentindo muito culpada. Por favor, não me humilhe ainda mais. Eu percebi o quanto estava errada e agora sei que fui muito egoísta. E fui muito estúpida. Eu achei que isso nos aproximaria. Eu ri com desdém e lhe perguntei, em aproximar? Você achou que me trair e mentir para mim nos aproximaria? Ela tentou se defender, mas eu apenas disse para ela parar. Pedi que confessasse a verdade. Eu queria saber todos os detalhes. Como ela se envolveu nisso? E por quanto tempo? Depois de gaguejar e desmoronar algumas vezes, ela confessou tudo. Uma de suas colegas do trabalho, junto com o marido, estava envolvida nisso. Ela sempre havia se agarrando com um jovem estagiário enquanto o marido estava por perto. Ela disse que ficou confusa e confrontou a colega mais tarde, e foi assim que foi apresentada a esse mundo. A colega a advertiu a conversar comigo e obter meu consentimento antes de se envolver nisso tudo. Mas ela achou que eu aceitaria porque eu a amava demais. Ali então prosseguiu com o mesmo estagiário que estava envolvido com a colega dela. Ela parou por aí. Então eu lhe disse. Meu instinto diz que não foi uma coisa única. Perguntei quantas vezes e quantos caras. Disse que se ela fosse sincera poderia haver uma pequena chance de eu pensar nela, mas na verdade eu só queria todos os detalhes. Então ela pediu que eu parasse de gravar. Eu disse que não, que ela teria que falar com o gravador ligado. Ela desmoronou, mas então contou os detalhes. Ela disse que queria experimentar de fazermos juntos depois da minha viagem à fazenda do meu avô. Como eu não concordei, ela pensou em deixar para lá. Mas então, quando fui viajar, ela cedeu às tentações. Ela esteve com mais de um cara. Insisti nos detalhes. Segundo ela, foram 3 caras em algumas ocasiões diferentes. 7 encontros no total. Uma vez, com 2 deles juntos inclusive. Ouvir isso foi como ter levado um soco no estômago. Depois de todas essas revelações, ela ainda teve a audácia de dizer que nada daquilo havia significado algo para ela. Que tudo não passou de um desejo tolo por experiências novas. Ela implorou por uma última chance, prometendo mudar, prometendo voltar a ser como ela era antes. Mas eu não conseguia nem mais vê-la da mesma forma. Para mim, confiança, uma vez quebrada, não pode simplesmente ser remendada.
Ela destruiu tudo o que construímos juntos. Ela estava chorando tanto que, em um certo ponto, pensei que ela fosse passar mal. Depois de tantas revelações e tristezas, não consegui segurar as lágrimas. Foi a primeira vez que lágrimas rolaram pelo meu rosto na frente dela. Ela segurou minha mão e me disse: "Vamos recomeçar. Eu prometo que você não vai se arrepender. Serei uma boa esposa novamente. Nosso amor sempre foi forte o suficiente para superar essa fase difícil. Por favor, vamos voltar a ficar juntos." Olhei para ela e disse que agora sempre que eu a via, eu só conseguia me lembrar de sua traição. Ainda lhe disse como que poderia aceitar ela de volta, sabendo que ela me traiu pelas minhas costas e zombou de mim. Deixei claro que a reconciliação estava fora de questão. Quanto mais cedo ela aceitasse isso, melhor para ela. Levantei-me para ir embora. Ela segurou minha mão e pediu pela última vez. Fiquei lá como uma rocha enquanto ela me abraçava e chorava. Soltei-me e saí. Eu podia ouvir seus soluços, mas não olhei para trás para ver o que aconteceu com ela. Não me importava se alguém a visse chorando. Alguns dias depois, o pai dela me ligou e pediu uma reunião. Bem, eu poderia ter recusado, mas eles foram amorosos e gentis comigo durante todos esses anos. Achei que devia a eles uma última reunião. Então, os visitei. Ambos os pais dela estavam entristecidos pelo que aconteceu entre nós. O pai dela não disse muito, apenas comentou que estava preocupado com o bem-estar de Ellie. Ele me disse que ela se isolou, que estava chorando todas as noites, que não estava se alimentando bem e que vinha tirando licenças no trabalho com frequência. A mãe dela tentou sugerir uma reconciliação, mas pelo menos sem ficar insistindo. Eu apenas disse a eles, com todo o respeito, que estava tudo acabado entre nós. Ao sair, o pai dela me disse que entendia minha dor. Foi um alívio, honestamente. Já faz meses desde então. Durante o processo de divórcio, encontrei ela e seus pais no tribunal. Ela emagreceu e estava irreconhecível. Confesso que não achei que isso a abalaria tanto quanto parece que a abalou de fato. Soube que os pais dela estão levando-a para terapia. Não sinto prazer nisso, mas não fui eu quem causou essa situação. O divórcio ainda está em andamento, mas, emocionalmente, eu sinto que segui em frente. Comecei a reconstruir a minha vida sem ela agora. E embora não tenha sido fácil dar o primeiro passo, e mesmo agora existam momentos de fraqueza, eu não tenho dúvidas de que isso é melhor do que viver em um casamento cheio de mentiras. Ellie ainda tenta entrar em contato comigo esporadicamente, enviando longos e-mails sobre como ela sente a minha falta. Mas eu não os respondo. Para mim, a pessoa por quem me apaixonei se foi substituída por alguém que não reconheço. Acredito que alguém nunca se cura totalmente de um evento como esse. Mas pelo menos agora estou finalmente livre e me sinto mais leve. Comentários sobre o relato. Para variar, mais uma vez o esperado aconteceu. E vimos outra situação clássica. No começo, a pessoa traidora diz que não fez nada. Mais tarde, ela fala que ficou com uma pessoa apenas uma vez. E na próxima versão da história, já foram cerca de 50 pessoas diferentes. A opção do divórcio era a única opção lógica e saudável para o OP aqui. Ela mostrou ser mesmo uma mulher delirante. Ela sabia que o seu marido não concordava, mas fez assim mesmo. Acreditou que não haveria consequências. E no fim, ainda esperava por perdão. O autor está de parabéns. Por isso que devemos nos manter firmes aos nossos princípios e não agirmos apenas pelas nossas emoções. Você está certíssimo, nobre. Nossos princípios jamais nos traem. Já quanto aos nossos sentimentos, não podemos dizer o mesmo. Mas que bom que o OP já começou a sentir os efeitos positivos da sua decisão acertada. Exatamente isso, Dog. Concordo com as suas palavras e também acredito que a vida do autor só melhorará agora. Bem, devo dizer que foi muito agradável comparecer aqui em seu canal, meu caro amigo. A honra foi toda minha, amigo nobre. Por falar nisso, aproxime-se aqui por um instante. Eu curti demais a sua participação hoje aqui no canal. E imagino que os nossos seguidores também. Saiba que sempre que você quiser voltar, as portas estarão abertas para você. Até porque a casa de um dog nunca tem portas mesmo, né? Hahaha! Muito obrigado, Dog e seguidores do Dog. E como você foi tão amigável comigo, você está convocado para aparecer no meu vídeo de hoje, lá no meu canal. Espero ver todos vocês lá. Com certeza, nobre. Estarei lá no seu vídeo de hoje então. Tenho certeza de que será top. Espero ver todos vocês lá também.
E, se possível, se inscrevam no canal do nosso amigo Nobre. Até breve. Abraço, amigos. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.